Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Nós estamos chegando ao final do ano de 2016 e este ano ficou marcado no meio evangélico, eu estenderia isso de uma forma mais abrangente no meio cristão como um todo, como o ano em que tivemos um fenômeno, em que vários irmãos têm tido sonhos e visões a respeito de catástrofes que estariam ou estão, Deus é que sabe, para acontecer no Brasil. Muitos irmãos têm tido sonhos dessa natureza. Interessante que ontem mesmo, quando eu, antes da oração aqui na igreja com os pastores, comentava a respeito disso, a pastora Nínive disse: eu tive um sonho essa noite com terremoto. Não me lembro os detalhes que ela contou, mas o fato é que isso tem sido recorrente. E eu também tive sonhos com terremoto recentemente, tive 3 sonhos, o mais recente, há uma semana atrás. Eu via prédios caindo e eu entrava num desses prédios para socorrer as vítimas. E eu me deparava com homens vestidos de sutiã e calcinha, o que me mostrava que o que estava acontecendo era consequência de promiscuidade. Então, particularmente, eu penso que isso vai acontecer, porque tem que acontecer, não é? Tem que acontecer. Os brasileiros se acham os intocáveis da terra. Há um orgulho tão abominável nessa nação, a ponto de haver um ditado que diz: Deus é brasileiro, né? Quando o Papa foi nomeado e os brasileiros perceberam que o Papa era argentino, e existe aquela rixa, né, do Brasil e Argentina, eu vi no Facebook várias pessoas escreverem: o Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro, né? Então, os brasileiros acham que o nosso país está imune a catástrofes como furacões, tornados, terremotos, tsunamis. Só que isto não é verdade.
Não é verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias toda a terra seria abalada. Todas as nações estremeceriam. Todos os montes estremeceriam. Toda a terra. Então nós não estamos livres disso. E eu penso que se servos de Deus têm tido revelações desta natureza, é porque isto está prestes a acontecer. E eu tenho chegado à conclusão, queridos, de que nós já estamos vivendo o tempo da abertura do 5º selo. E se você conhece o livro do Apocalipse, capítulo 6, você sabe que os 4 primeiros selos são aqueles 4 cavalos, né? E as cores desses cavalos me faz entender que isto tem a ver com o Estado, com a nação árabe, com os árabes, pois as cores desses cavalos são as mesmas cores da bandeira pan-árabe. Todos os países árabes precisam ter estas cores, lembrando que a cor que foi traduzida como amarelo, na realidade, em grego, a palavra é chloros, que significa uma cor esverdeada. Ela nem é verde, nem é amarela. Isso é muito interessante, porque a maioria dos países árabes, uma das cores é verde, né? Mas existem alguns poucos que, ao invés do verde, tem o amarelo. Então isso é muito interessante. Então isso me leva a crer que seja algo nesse sentido. E o 5º selo são justamente cristãos sendo degolados. E os últimos cristãos, os últimos mártires antes da volta de Cristo. E nós sabemos que isso tem acontecido, né? Os islâmicos radicais do Estado Islâmico e outras vertentes terroristas têm perseguido os cristãos dessa maneira, tentam obrigá-los a se converterem ao islamismo, e se não se converterem, são, no mínimo, degolados. Alguns são queimados vivos também, entre outras atrocidades. É realmente algo terrível que tem acontecido. E nós estamos na iminência da abertura do 6º selo. E na abertura do 6º selo são estas coisas que acontecem. Estrelas caem do céu, tsunamis terríveis. Obviamente, pelo menos haverá um tsunami causado pela queda de um asteroide no mar. E isto nós temos no toque da 2ª trombeta. E os toques das trombetas acontecem na abertura do 6º selo. Muitas pessoas não sabem disso, porque pensam que o livro do Apocalipse é todo cronológico, mas ele é cronológico dentro de cada visão. Dentro de cada visão, mas uma visão é o detalhamento da visão anterior. Então, por exemplo, o João tem a visão das igrejas, das 7 igrejas. E no tempo da 7ª igreja, que é o tempo da apostasia que nós já estamos vivendo, se dá a abertura dos selos. A igreja ainda está aqui. E no tempo da abertura do 6º selo, se dá o toque das trombetas, que são as estrelas caindo do céu. Nós temos a 1ª trombeta, a 2ª trombeta, a 3ª trombeta, que são corpos celestes caindo do céu. E a 4ª trombeta é a consequência destes corpos celestes caindo do céu, que é toda a terra sendo coberta de nuvens, que não permitirá a luz do sol e da lua. Então nós estamos vendo o início disto acontecer, o número do que é chamado de estrelas cadentes, que são os bólidos, as bolas de fogo, que são meteoros que se desintegram na entrada da atmosfera terrestre, tem aumentado cada vez mais. Toda semana nós temos notícia de bola de fogo sendo vista em alguma parte da terra. E quando eu falo bola de fogo, não é aquela estrelinha cadente que se você olhar para o céu durante 1, 2 horas, pelo menos você vai ver uma passar. Não, eu estou falando de bolas de fogo, coisas que iluminam a noite como se fosse dia, e que à luz do dia pode ser visto também. Então isto já está acontecendo. As estrelas, como disse o Senhor Jesus, já estão caindo do céu.
e o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade. E irmãos em Cristo já têm tido sonhos de que nós estamos na iminência destes acontecimentos. Agora, o que mais me assusta não é nada disso. Diante de Deus, irmãos, nada disso me assusta. Não tenho medo de nada disso. Agora, o que realmente me assusta é que muitos que se dizem crentes em Jesus ficam apavorados quando se fala nesse assunto. Morrem de medo. E eu vejo isso aqui, irmãos. Quando eu toco neste assunto aqui, quando eu digo que podemos estar na iminência da queda de um asteroide no Oceano Atlântico, que trará um enorme tsunami contra a costa brasileira e demais nações litorâneas do Oceano Atlântico, eu vejo que há irmãos que ficam, sabe, com aquela cara de pavor. Eu disse que eu traria uma palestra aqui na igreja sobre isso na quinta-feira, e cerca de meia dúzia de irmãos só que vieram. Somente isso. Impressionante, eu sei que alguns trabalham, alguns estudam, mas a verdade é que ou há um desinteresse, ou uma atitude de vou fingir que não está acontecendo nada, não quero saber, ou então um pavor, para não falar na incredulidade, pessoas que duvidam que a palavra de Deus vá se cumprir nesse ponto. Vai se cumprir, irmãos. Tudo que está escrito nas Escrituras se cumprirá. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 25, que as nações ficarão perplexas por causa do bramido do mar e das ondas, e homens desmaiarão de terror, porque os poderes do céu serão abalados. E a igreja ainda estará aqui quando estas coisas acontecerem. Eu sei que há crentes que pensam que o arrebatamento se dará antes desses acontecimentos. Mas esta é uma doutrina do século 20. Até o final do século 19, todo cristão, todo servo de Deus, não tinha dúvida alguma de que a igreja passaria pela grande tribulação. Aí no século 20 alguém veio trazer uma ideia, não, Deus nos livrará disso, confundindo grande tribulação com o dia da ira. São coisas diferentes. A ira de Deus não recairá sobre nós, porque a igreja não estará mais aqui. Mas nós ainda estamos aqui no tempo do princípio das dores, que já começou no século 20. Estamos aqui no final das dores, não estamos mais no princípio, estamos nas últimas dores. E estaremos aqui no tempo da grande tribulação. Só que durante esse tempo, ou ao cabo desse tempo, eu prefiro dizer, no final dele, é que nós somos arrebatados. É a visão de João no Apocalipse capítulo 7, em que João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda tribo, povo, língua e nação. E quando o ancião pergunta para João, quem são estes e de onde vieram? João responde, tu sabes, na humildade de João. E o ancião responde, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! Será que você tem lavado suas vestes no sangue do Cordeiro? Porque se você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, você não tem o que temer. O seu nome está escrito no livro da vida. E quando a última trombeta soar, você e eu, nós seremos arrebatados ao encontro do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, que virá com os seus santos anjos em poder e glória. Aleluia! E todo olho o verá, e todas as nações da terra se lamentarão, porque não deram crédito
ao Filho do Deus vivo. Mas nós temos dado crédito. Ou será que não? Ou será que não? Você tem medo disso? Você tem medo do tsunami, do terremoto, de meteoros, asteroides caindo do céu? Você tem medo? Por que você tem medo? Mas que crente é você? Que crente fajuto que é você? Eu tenho ficado um pouco irado com isso, irmãos. Porque mais assustador do que terremoto, tsunami, meteoro, asteroide, mais assustador do que visões de milhares de mortos, mais assustador do que tudo que estamos por enfrentar neste mundo, é a triste realidade de pessoas que se dizem cristãs e que ficam apavoradas. Ai, que medo, não fala disso não, pastor. Eu estou com medo, ai, vai ter tsunami, vai ter terremoto, ai. Meu Deus, isso é ridículo, ridículo, ridículo. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Se você é assim, desculpa dizer, você não se converteu ainda. Você não teve um encontro com Cristo, não teve. E você precisa ter. E há pessoas que ficam apavoradas, não é com o tremor de terra, não é com a água, não, se vier água eu saio correndo, não tenho medo disso não. Ficam apavoradas é de perder os bens materiais, sabe? Ficam apavoradas de perder a casa, de perder o carro, de perder o projeto de futuro, os sonhos que têm materiais, revelando mais uma vez que não são servos de Cristo, são servos de Mamon, são servos do dinheiro. Amam o dinheiro, amam esse mundo, não querem que haja novo céu e nova terra, mas eu quero. Eu detesto esse mundo, irmãos. Eu o detesto, irmãos. Não estou me referindo às maravilhosas obras da criação de Deus, mas eu detesto o sistema que opera nesse mundo. Eu detesto, irmãos. Eu detesto o que foi feito com esse mundo, como o ser humano destruiu a natureza, como ele tem acabado com tudo. O ser humano se tornou um parasita nesse mundo, irmãos. Aonde ele chega, ele vai destruindo, ele vai consumindo, ele vai acabando, ele vai poluindo. Se eu tivesse hoje o entendimento que eu tenho hoje, se eu tivesse há 23 anos atrás, quando eu casei com minha esposa, vamos fazer 23 anos em janeiro, olha, eu iria conversar seriamente com ela, dizer, meu amor, é melhor a gente não ter filho não. Colocar filho aqui nesse mundo para quê? Para ter o risco de virar homossexual? Porque hoje em dia o homossexualismo, ele é ensinado, tá? Ele é ensinado, a começar das escolas. As escolas estão ensinando o homossexualismo. As escolas estão dizendo a cartilha da ONU, que essa cartilha não é do PT, como algumas pessoas pensavam que era. Pode mudar o partido que for, a cartilha vem da ONU, tá? E a cartilha que vem da ONU diz que a criança tem o direito de escolher se ela quer ser homem ou mulher. Pelo amor de Deus. Você quer saber se você é homem ou mulher? Tira a roupa e fica diante do espelho, você vai descobrir. Mas é um absurdo o homossexualismo ensinado nos desenhos animados, como por exemplo o desenho A Hora da Aventura, é um desenho que ensina a criança a ser gay. Bob Esponja, que é um desenho que estimula a criança a baixar a calça do amiguinho para ver o bumbum dele. Toda hora o Bob Esponja e o Patrick estão de bumbum de fora. O que é isso? Hã? Você pensa que não tem nada a ver? É mesmo? Você não tem noção de como nossos filhos, quando crianças, aliás, a Bárbara, que é psicóloga, ela não só tem noção, como ela sabe muito bem disso. Como as nossas crianças são influenciadas nessa faixa etária. Como? É uma coisa muito perigosa. Mas os pais precisam
Olhar de perto o que seus filhos estão assistindo na televisão. Vocês têm que assistir juntos. Aquele desenho Hora da Aventura, eu fiquei pasmo. Certa vez, eu estava lá trocando os canais. Aí, irmãos, uma cena onde o personagem ele estava nitidamente se masturbando. Pelo amor de Deus. Tem uma outra cena desse desenho que há um beijo, não me lembro se são de dois personagens masculinos ou femininos. É impressionante. Homossexualismo sendo ensinado nas novelas, nos filmes. Agora vai ter até super-herói gay, para quem não sabe. Filme de Hollywood, tá? Não é de quinta categoria, não. Que mundo podre e sujo é esse, irmãos? Promiscuidade. Eu não quero isso para os meus filhos, não. Eu quero um novo céu e uma nova terra onde habite a justiça, onde as pessoas tenham um temor do Senhor e o sirvam por amor. Em nome de Jesus. Agora eu fico realmente assustado quando eu vejo crentes apegados a esse mundo, querendo que tudo isso aqui continue por 10, 20, 30, 100 anos, 1000 anos. Pelo amor de Deus, vocês não acham que está na hora de acabar, não? Tanta guerra, tanta fome, tanta peste, tanta notícia ruim, tanta violência, tanta prostituição. Vocês não acham que está na hora de tudo isso acabar? Vocês não acham que está na hora de haver novos céus e nova terra onde habita a justiça? Porque é isso que Deus tem prometido para aqueles que o amam. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, porque não é nada desta terra. Tudo novo se fará. Aleluia. E em breve chegará esse dia. Eu fico apavorado com isso, com crentes que não têm este desejo, com crentes apegados a esse mundo, às coisas materiais, apegados a si mesmos, que se amam a ponto de pegar um celular e ficar tirando 1 milhão de fotos de si mesmo e postando em Facebook, WhatsApp, sei lá mais o que. Exatamente assim que a Bíblia diz que seria a última geração. Triste dizer, irmãos. Crentes mundanos, a Bíblia diz isso, que os crentes do período final da igreja, que é o período de Laodiceia, seriam crentes misturados com o mundo. Você olha e não tem muita certeza se ele é um cristão ou não. Ele é tão parecido com o mundo, ele se adapta ao mundo, sabe? Ele se adapta. É o funk gospel, é o pagode gospel, é o samba gospel, né? É a cerveja gospel, já tem, sabia? Esse é o tempo que nós vivemos. E o mais incrível é que nós estamos às vésperas do arrebatamento e a igreja está assim. Agora eu fico assustado, irmãos, porque, queridos, escute bem, com todos os sinais da volta de Cristo, acendendo, piscando, este deveria ser o tempo em que nós deveríamos ser achados como que uma verdadeira fortaleza espiritual. Compreendem, irmãos? Deveríamos ser nesse tempo inabaláveis, cheios da presença de Deus. Mas ao invés disso, eu encontro uma igreja assustada, apavorada, infantilizada, mundanizada, perdida. Perdida, essa é a verdade. A igreja está perdida. Eu não estou falando da igreja santa, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu estou falando da igreja evangélica, especialmente a brasileira. Uma igreja que já não ora mais, que já não gasta tempo meditando na palavra, que já não evangeliza mais. As duas atividades da igreja que os crentes não comparecem. Se você quiser que não venha ninguém na igreja, é só dizer que é isso aí. Reunião de oração
E evangelismo? É ou não é, Júlio? Reunião de oração ontem, por exemplo, estavam só os pastores e uma diaconisa. Né? Não tinha mais ninguém. Só os pastores e uma diaconisa. E mais ninguém. 7 pessoas aqui. 3 casais de pastores, incluindo a mim, minha esposa, e uma diaconisa. Reunião de oração. Incrível, não? Uma igreja com 120 membros. Evangelismo. São quantas na equipe, Júlio? Contando com você? 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas no evangelismo. Então, é isso aí. É isso aí. A igreja está dormindo. E de fato a palavra diz que quando o noivo estivesse para vir, a igreja estaria dormindo. Lembram da parábola das 10 virgens? As 10 adormeceram. Só que chega um momento em que alguém grita, eis o noivo. Eu penso que esse alguém, por exemplo, sou eu e uns poucos aí que estão gritando isso. E eu te pergunto, você está preparado? E algumas pessoas estão acordando apavoradas. E a palavra diz que isso é revelador. É revelador. A Bíblia diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco, essa palavra aqui, no hebraico, que isso aqui é em Provérbios capítulo 24, versículo 10, a palavra fraco aqui, ela tem o sentido de para baixo, na verdade, literalmente é afundado, para baixo, sabe? Aquele termo em inglês, down, né? Se você se mostra assim no dia da angústia, isso revela o quê? Que a tua força é pequena. Ela é pequena. E por que a tua força é pequena? Essa é a questão. Por que a tua força é pequena? Porque você não está vivendo o Salmo 46, queridos. Você não está vivendo esse Salmo. O que diz o Salmo 46, que nós lemos aqui? Deus é o nosso, o que, irmãos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem o quê? Presente, não é ausente, não é demorado. Socorro bem presente nas tribulações. Será que você tem vivido isso? Porque os crentes que ficam apavorados com o amanhã, é porque não creem que Ele vive, que Ele reina, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E eu achei muito interessante que o primeiro louvor hoje foi esse. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Agora eu te pergunto, Jesus está vivo para você? Ou Ele está mortinho naquela cruz? Ou então dentro de uma sepultura? Como é que é? Se procurarem os ossos de Maomé, certamente eles estão nessa terra. Os ossos de Buda estão nessa terra. Os ossos de Allan Kardec estão aqui. Se você procurar os ossos de qualquer líder de religiões que tenha surgido sobre a face da terra e que já morreram, estão aqui. Mas se você for a Jerusalém, no local onde Jesus foi sepultado, logo na entrada colocaram uma plaquinha de ouro com a seguinte inscrição que está na Bíblia Sagrada: Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Ele vive. Jesus vive. Ele vive, igreja. O nosso Deus vive. Ele está vivo, Ele não está morto, Ele cuida de você, Ele quer um relacionamento íntimo com você. Você tem um Redentor, você tem um Senhor que te ama, que derramou o seu sangue por você na cruz do Calvário. Ele não precisa provar que Ele ama você, Ele já provou isso. E se você buscá-lo de coração, você está seguro.
Você está seguro, irmãos. Eu acho muito providencial o Salmo 46 para os nossos dias, especialmente aqui no Brasil, mas na verdade em outros lugares do mundo, irmãos em Cristo têm tido as mesmas revelações. Eu acho muito providencial porque aqui no versículo de número 2, diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Não é isso que está sendo dito que vai acontecer? A terra inteira abalada, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha aí, exatamente a imagem do que está por vir. Tremores de terra, montes sendo abalados, tsunamis, como diz aqui o texto, as águas tumultuadas, espumejantes. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, está escrito que as nações ficarão perplexas por causa do bramido do mar e das ondas, e homens desmaiarão de terror. Mas a nosso respeito está escrito: quando vocês verem estas coisas começando a acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Não temeremos, não temeremos, não temeremos. Aleluia! Não temas, Deus é contigo, Deus é contigo em nome de Jesus. E eu preciso dizer mais uma coisa. Tivemos uma revelação esse ano, de que em 2017 o Senhor há de recolher, e já está recolhendo na verdade, servos dele que não estarão prontos para atravessar estas situações, se desviarão, ou então estarão passando por algum problema de saúde que não terão como ser socorridos. Então o Senhor vai recolher. Há uma revelação que eu passei aqui na vigília, de que até jovens que aparentemente estão bem de saúde, de um momento para o outro, estarão partindo. Para a salvação da alma, para a preservação da vida eterna. Estão compreendendo, irmãos? Queridos, a nossa herança não é aqui, não é nesse mundo. Podemos perecer fisicamente falando, mas o Senhor na sua vinda nos dará um corpo glorioso. Amém? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão ao encontro do Senhor nos ares, e nós juntamente com eles iremos ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nosso Deus. E eu pergunto a você, se você sonha com esse dia, porque eu acredito que estamos aqui nesse tempo. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas não temos muito mais. Então, é tempo de nos refugiarmos no Senhor, porque coisas terríveis estão para acontecer no mundo. Mas nós temos a paz de Cristo. E a paz de Cristo excede todo entendimento. E quando coisas como estas acontecerem, será neste momento que o mundo verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. Porque nos manteremos em paz, nos manteremos firmes na fé, não blasfemaremos contra o Senhor, não diremos que Deus é esse que permite estas coisas acontecerem, antes pelo contrário, diremos: na verdade Deus tem tido muita paciência com essa terra, porque estas coisas já deveriam ter acontecido há muito tempo atrás. Mas nós temos um Senhor que é Jesus, que intercede à destra do Pai por nós. É pela intercessão do Santo que se fez carne, que conhece as nossas fraquezas, que experimentou as nossas dores, que tomou sobre si os nossos pecados. É por causa da intercessão dele, do Deus Todo-Poderoso que se fez homem, sem deixar de ser Deus, o único mediador, Jesus Cristo. É por causa da intercessão dele
que a ira do Pai não se derramou ainda sobre a terra. Ele experimentou o que é estar num corpo de carne inclinado ao pecado. Jamais pecou, mas em tudo foi tentado e sabe socorrer os que são tentados. Aleluia! Ele sabe nos socorrer. A palavra diz que não sobrevém a nós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação nos dá o escape. Ele nos dá condições de vencermos as tentações, de não andarmos em pecado. Minha toalhinha, eu esqueci minha toalhinha aí, por favor. Obrigado, meu amor. Aleluia, muito obrigado, meu filho. Uau! Há um rio, versículo 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Há um rio. E aí é que está a questão. Sabe por que é que há tantas pessoas com medo, tantas pessoas que se dizem cristãs, com medo do tsunami, do terremoto, da destruição que virá a esse mundo? Porque estão vazias do Espírito Santo. Você sabe muito bem que o rio, as águas correntes representam o fluir da presença de Deus. E há um rio cujas correntes alegram a igreja, a cidade de Deus. Cada um de nós somos como pedras desta edificação espiritual que é a igreja do Senhor. Interessante que o próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, diz isso, não é? Justamente ele cujo nome significa pedra, Cefas em grego. E ele diz: cada um de nós somos pedras desta edificação. E a primeira das pedras colocadas foi a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus. Nele é que nós temos que ser edificados. E se somos edificados nele, é por uma única razão: porque o Senhor tem derramado o seu Espírito sobre nós. Quem faz parte da igreja? Quem anda pelo Espírito. Quem anda pela carne não é da igreja do Senhor. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se encha do Espírito Santo, e você está na igreja do Senhor. Agora, se você está vazio do Espírito Santo, ainda que você venha aqui domingo após domingo, você não é a igreja do Senhor. Você não é a cidade de Deus. Você não é a morada do Altíssimo. Então, o problema é esse. Porque se quem tem o Espírito Santo, veja bem, eu não estou aqui julgando as pessoas, mas a palavra de Deus diz isso. Que Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas nos deu o espírito de fortaleza, de poder. E esta palavra, poder, que foi traduzida pela revista e corrigida como fortaleza, mas na verdade é poder em hebraico. Esta palavra em grego, melhor dizendo, que está em 2 Timóteo 1,7, esta palavra poder é a mesma palavra dinamis, de onde vem a palavra dinamite. É algo explosivo, é algo poderoso mesmo. E é a mesma palavra que está escrito em Atos 1,8, quando o Senhor Jesus nos promete: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia! Você sabe por que é que há cristãos lá no Oriente Médio que corajosamente estão sendo degolados pelo Estado Islâmico, sem negar o nome de Cristo? Porque eles estão cheios deste poder, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, aconteça o que acontecer, nossa fé jamais será abalada, jamais negaremos o Senhor, jamais retrocederemos. Mas quantos crentes frouxos, fracos, doentes espiritualmente? Por quê? Porque não estão buscando o Espírito Santo.
Estão buscando as coisas desse mundo. Oram a Deus para pedir coisas. Não oram a Deus para ser uma nova criatura, para serem cheios do Espírito Santo. E a promessa de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 13 é que o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando foi a última vez que você pediu o Espírito Santo? Mas pediu mesmo. Pediu, buscou, insistiu. Porque a promessa é essa: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Quando foi a última vez que você agonizou na presença de Deus em oração, clamando pela unção e dizendo ao Senhor com lágrimas, ou se não tiver lágrimas, vai sem lágrima mesmo, porque está difícil chorar hoje na presença de Deus, não está? Uma sequidão, uma coisa incrível, mas nós temos que perseverar. Jesus não nos enganou, os últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos, dias de uma igreja apostatada da fé. Hoje mesmo pela manhã eu li um irmão dizendo: parece que o céu está cerrado, parece que nuvens negras estão entre nós e o nosso Deus. Que dificuldade para orar, dizia esse irmão. Verdade, praticamente eu creio que todos estão sentindo isso. Densas nuvens já cobrem a terra, nuvens espirituais. E esse irmão acrescentou: parece que Satanás agora está juntamente com os demônios com toda a fúria contra a igreja. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, persevere, persevere em nome de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pastor, o que eu tenho que fazer para receber esse poder? Você tem que pedir. Agora, o nome é Espírito o quê? Santo. Não é Espírito sujo, não é Espírito contaminado, é Espírito Santo. Eu quero que você veja comigo um outro salmo muito interessante, que além deste daqui, também é profético, irmãos. É o Salmo 32, por favor. Salmo 32. Veja o que ele diz no versículo 6. Sendo assim, Salmo 32, versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Minha família e eu meditamos nesse salmo há cerca de 3 dias atrás, e como a gente sempre faz depois da leitura, eu perguntei qual foi o versículo que chamou a atenção de vocês, e o primeiro a mencionar o versículo foi meu filho Felipe. O versículo 6. Por quê? Porque fala das águas, porque fala do tsunami. É verdade, é verdade. Agora veja o que ele diz: que as águas não atingirão quem? No versículo 6, lá no início: o homem piedoso que faz súplicas em tempo de poder encontrar o Senhor. Irmãos, esse salmo é um salmo profético, assim como o Salmo 46. Alguns teólogos dizem que o Salmo 46 foi baseado numa das guerras em que Israel confiou no Senhor e deu livramento. Olha, pode até ser, mas ele é para os nossos dias, o Salmo 46, ele é profético. E o Salmo 32 também, ainda que tenha sido escrito por Davi, e seja um dos 7 salmos penitenciais de Davi, assim como o Salmo 51, ou seja, salmos no qual Davi está pedindo perdão pelos seus pecados, depois de ter caído, adulterando e cometendo um homicídio, e sendo também falso. Ainda que seja um salmo penitencial, é também um salmo profético para os nossos dias. E o salmo está dizendo aqui no versículo 6: busque ao Senhor enquanto há tempo, busque ao Senhor enquanto dá para encontrá-lo, porque depois do arrebatamento será tarde demais. Não, pastor, eu acredito que depois do arrebatamento vai ter a segunda chance.
Da onde é que você tirou isso, hein? Ah, já sei, você viu aquela série, né? Deixados para Trás, não foi? Só que se você for na livraria evangélica procurar o livro Deixados para Trás, você não vai encontrar ele na seção de escatologia, não. Você vai encontrar ele na seção de ficção, tá? O que a palavra me diz é que depois do arrebatamento, depois que as 5 virgens prudentes entrarem para a recâmara com o noivo, a porta se fecha. E não adianta as outras 5 baterem e insistirem não, que a porta não abre mais não. Não abre mais não. É uma teologia deturpada essa ideia. Deturpada. Então nós temos que buscar o Senhor agora. Eu já disse e repito, não ouçam debate em rádio evangélica. Quanta deturpação, quanto ensinamento errado. Olha, é o retrato da igreja de Laodiceia. Pastores mundanos sentados ali. Um deles, inclusive, isso aí que eu estou falando é fato, adulterou, é promíscuo. Outro dia eu estava num encontro que uma senhora foi lá visitar, e ela falou sobre um pastor que a agarrou e deu um beijo. E aí eu perguntei, mas que pastor é esse que fez isso? Aí ela falou assim, não, é um pastor famoso, eu prefiro não dizer, muito amigo de Silas Malafaia. Ah, quando ela falou isso, aqui de São Gonçalo, eu falei, já sei, é fulano de tal. Ela, pastor, você conhece? Na rádio, lá sentado, bonitinho, se envolvendo também com política, né? E o que aconteceu com Silas, irmãos? Tem um ditado popular que já diz, queridos, quem com porco se mistura, farelo come, irmãos. Quem mandou ele se meter nesse meio aí? Quem mandou se meter nesse meio sujo da política? Especialmente da política brasileira, né? Então, queridos, é tempo de buscar a Deus. E nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas uma coisa eu sei, não é muito não, tá? Não é muito não. É tempo de buscar o Senhor. Porque pode ser que não tenhamos décadas pela frente. Pode ser que tenhamos anos pela frente. Agora, se os últimos sinais se abreviarem, acontecerem com a velocidade que talvez aconteçam, então nós não temos mais anos não, temos talvez meses. E eu pergunto a você, se você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está ou não? Você está se preparando? Está se enchendo do Espírito Santo? Agora, é santo esse Espírito. Não é por acaso que o Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 5, vai tratar de um assunto apenas, o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E não é porque um dia você aceitou Jesus numa oração, que você está imune ao pecado. Você só está imune ao pecado se você dele se arrepende, confessa ao Senhor e o abandona, com o poder do Espírito Santo de Deus habitando em você. Compreende, irmãos? Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos depois de nos convertermos a Cristo, mas nós buscamos a perfeição. Jesus nos manda isso: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Abençoe os que te maldizem, faça o bem para quem te faz o mal, ore pelos que te perseguem. Ainda que alguém peque contra você 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes no mesmo dia, você tem que perdoá-lo. Porque se você não perdoar ao próximo as suas ofensas, o Pai não lhe perdoará as ofensas. Então, antes de nós fazermos súplicas ao Senhor, por proteção, por livramento, por saúde, por qualquer coisa que precisemos, nós precisamos suplicar ao Senhor o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Agora é confessar ao Senhor. Veja comigo aqui. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. O texto começa dizendo que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoada. E para que a nossa iniquidade seja perdoada, o que precisamos fazer? Orar, confessar, nos arrependermos de todo o coração. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Isso aqui é básico. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo enquanto quisermos continuar na prática do pecado. Enquanto você quiser continuar sendo um crente Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela. Você não será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem para aqueles que se arrependem. Bem-aventurados os humildes, os de coração quebrantado, os que choram, porque deles é o reino dos céus. Quem endurece o coração, quem diz: eu não vou mudar, eu sou assim, eu vou continuar assim, quem quiser que me aceite como eu sou, inclusive Deus, tais pessoas orgulhosas não recebem a misericórdia do Senhor, porque a palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Resiste. Então, em nome de Jesus, examina o teu coração. Mais do que isso, peça a Deus que o Espírito dele sonde o teu coração. Sonda o meu coração, Senhor, porque escute com atenção. Se você é um destes crentes, por favor, seja sincero consigo mesmo, que morre de medo do que está por vir, a tua força é pequena, e o seu medo evidencia que lhe falta a presença de Deus na sua vida. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de covardia, mas nos deu espírito de poder, de fortaleza. Que espírito há em você? O que há em você? Quem é você? Quem é você? Eu convido você a uma autoanálise nesse momento. Porque se você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de quê? Talvez de você mesmo. Talvez do mundo. Espero que não de demônios. Mas do que você está cheio? Por que você tem medo? Por que você está fraco? Porque não tem buscado a Deus. Você pensa que só vir aqui domingo, quarta, resolve? Participar de um encontrinho na semana resolve? Não. É todo dia. É dia após dia. Lembram que o Senhor Jesus disse a respeito de oração, que o Pai não se demora a atender àqueles que o clamam de noite e de dia. Então não somente é todo dia, mas é no mínimo 2 vezes ao dia. Estes é que são fiéis, estes é que são servos de Deus. Estes é que fazem dele o seu refúgio e a sua fortaleza. Porque se Deus é o seu refúgio e fortaleza, você é uma pessoa de oração. Você ora, você o busca. Todos nós queremos as promessas do Salmo 91, não é verdade? Já que nós estamos no livro de Salmos, veja comigo esse Salmo. O que diz o Salmo 91? Veja comigo um versículo revelador, que é o versículo 9. Salmo 91, 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, diz o Senhor, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Glórias a ele para sempre. Esse é o nosso Deus. Agora, se você quer estas promessas na tua vida, não se esqueça do versículo 9. Essas promessas são para aqueles que dizem: o Senhor é o meu refúgio, não o dinheiro, não os amigos, não a minha denominação, não o meu pastor, mas o Senhor é o meu refúgio, o sumo pastor, o Cristo. O Senhor é o meu refúgio. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você tem feito dele a tua morada? Tem feito dele? O Senhor é realmente o teu refúgio e a tua fortaleza, porque se for o teu refúgio e a tua fortaleza, você não temerá mal algum. Não temerá, como aqueles servos de Cristo lá no Oriente Médio, não temem mesmo diante da espada, diante do fogo, diante das águas. Eles não temem e não negam a Cristo, porque realmente fazem do Senhor o seu refúgio e fortaleza. Que assim sejamos, irmãos, para a glória de Deus. Deus não mudou, e este salmo também é um salmo profético. O Senhor quer te guardar nesses últimos dias. Deixe-me lhes contar uma coisa aqui. Há cerca de um mês atrás eu tive um sonho, que eu pensei tratar-se do arrebatamento. Mas as pessoas que sonham com arrebatamento, elas se veem voando e indo para o alto assim, né? Só que nesse sonho eu era tomado por um anjo, que me segurava, como eu pego os gatos lá em casa pela barriga e subo assim, levanto. Me pegava assim pela barriga e me puxava, exatamente num momento que alguma coisa estava acontecendo. E naquele momento eu era tirado daquele lugar, abruptamente. E uma semana depois, um pastor que eu conheci pela internet, pelo YouTube, pastor Alessandro, lá de Curitiba, Ministério Presença e Poder, ele disse: pastor Alan, Deus nos tem revelado que os servos dele, que no momento desta tribulação que virá, estiverem em algum lugar perigoso, o Senhor dará ordem aos seus anjos, e estes servos serão trasladados de um ponto para outro, de um lugar inseguro para um lugar seguro. Deus fará isso, e muitos verão e temerão o seu nome. Irmãos, neste tempo que virá de tribulação, nós veremos os maiores milagres da parte do nosso Deus. Então alegre-se, igreja, como disse Jesus, quando começarmos a ver estas coisas, não temos que temer, temos que exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Então diga, cante, louve, exalte, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, glórias ao nosso Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar com fé em nome de Jesus. Júlio, vem tocar Porque Ele Vive de novo. Em nome de Jesus, por favor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Pai, Tu sabes, ó Deus, que esta palavra, Senhor, é para que haja conserto, para que nunca mais aqueles que a ouvirem e que Te amam, fiquem desesperados.
mas estejam te buscando de todo o coração, Pai. Pai, eu te rogo a Deus, alcança, Senhor, aqueles que nesse momento estão apavorados, aqueles que nessa hora estão com medo do que virá, especialmente aqueles que moram no litoral, e mais especialmente ainda aqueles que moram na beira da praia. Eu tenho visto, Pai, tantos comentários no YouTube de crentes apavorados, com medo. Ah, Senhor, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não temos o que temer, Pai. Fala o coração desses irmãos, Pai. O Senhor é fiel, assim como Tu livraste não somente Noé, mas a sua família, assim como Tu deste oportunidade de livramento ao sobrinho de Abraão, Ló, e também oportunidade à família de Ló. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor também está cuidando dos nossos familiares, Pai. Então, ó Deus, eu entrego em Tuas mãos todos que estão amedrontados, Pai, e em nome de Jesus saia esse espírito de medo e venha o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo inunde o nosso coração, aonde abundou o pecado, que agora haja arrependimento, confissão e o Teu perdão, que venha superabundar a graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Pai, quando esta hora chegar, que nos lembremos disso e que estejamos exultando em alegria, porque perto está o dia da nossa redenção final, quando receberemos corpos gloriosos e encontraremos com o Senhor que tanto amamos, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Como eu quero ver-te, Senhor, como eu quero estar contigo, Jesus. Ah, que dia glorioso, que dia maravilhoso será, Pai. Pai, que assim seja para a glória do Teu nome. E eu te rogo, Pai, pela salvação dos nossos familiares, das pessoas que nós estamos evangelizando, Pai, que esses corações sejam quebrantados e que se convertam a Ti para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Porque vive, posso ter o amanhã.